vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. A doutora Silmara. Eu perguntei pra Adriana: Você vai ficar onde, Adriana? Você vai dormir em que lugar? Doutora, eu pensei em dormir na recepção do hospital. Você tá louca, Adriana? Isso não pode. Essa pandemia faz chegar gente infectada de vírus aqui a cada minuto. Você precisa ficar em algum lugar seguro. Doutora, na minha casa eu não consigo, é muito grande. Eu tenho medo. E ela fica também no lugar ermo. Nessa hora, eu fiquei calada pensando numa solução. Foi quando ela falou: Doutora Silmara, eu posso ir para a casa da senhora? Serei sincera. De início era mil vezes não, mas quando a vi se afastando de mim, em passos lentos, eu não resisti e chamei por ela. Adriana! Adriana! E na sequência eu pedi que ela entrasse no carro. Mas eu acabei impondo uma condição. Sim, eu a levaria, mas pouco tempo. Pouquíssimo tempo, no máximo uma noite. Eu não acreditei quando depois de uma segunda-feira terrível, naquele 11 de julho de 2020, eu estava levando em meu carro aquela mocinha desconhecida. Sabia eu apenas o nome dela, Adriana, e que o seu padrasto, um senhor de 75 anos, estava muito mal na minha UTI do hospital. Reconheço, era muito pouco para eu saber sobre uma pessoa que eu estava conduzindo para minha própria casa. Lógico que aquela minha atitude fugia completamente de tudo o que eu havia aprendido na vida até ali. Mas afinal, a decisão estava tomada e já estávamos a caminho de casa. Adriana se mostrava empolgada a meu lado e até o seu semblante havia mudado. Eu notava sua imensa carência. 20 minutos depois, entramos no apartamento. Detalhe muito importante. Devido à pandemia, eu estava morando sozinha naquele momento. Embora eu fosse casada, tivesse marido e 2 filhos, ainda pequenos. O Felipe com 7 anos, o Diogo com 6. Nós estávamos separados. Era outro fenômeno da pandemia. Os profissionais da saúde, naquele instante, por precaução, eles moravam distantes dos seus. Era medo da contaminação da família. Era o medo de trazer o vírus do hospital para dentro do lar, para dentro de casa. De certa forma, essa condição era facilitadora para que a Adriana dormisse aquela noite no apartamento comigo. O apartamento era pequeno. Lógico, eu estava morando sozinha nele. O apartamento era pequeno, tinha apenas um dormitório, mas sem problemas. A Adriana ficaria na sala, onde tinha um confortável sofá. Chegamos em casa
Adriana não se cansava de me agradecer pela acolhida. Dizia que não saberia como ficaria sozinha numa casa imensa, e ela tinha grande medo disso. Eu, preocupada com a empolgação dela, sempre fazia questão de frisar: por pouco tempo, Adriana, por essa noite, Adriana. No dia seguinte, ela teria que dar outro rumo à vida dela. Eu não podia ficar com aquela moça. Ela fingia não ouvir isso que eu dizia, e logo ela mudava de assunto. Eu já disse aqui e repito, ela era muito boa de conversa, apesar da pouca idade. Havia um banheiro só no apartamento, e eu sugeri então que ela tomasse banho primeiro. Mas depois, ela nem teria como se vestir, uma vez que ela estava apenas com a roupa do corpo. Deu sorte. Eu tinha uns pijamas a mais. No pós-banho, entreguei-lhe roupas limpas e ela muito me agradeceu. Foi nessa hora que ela disse que eu lembrava demais a sua falecida mãe. Foi a minha vez de fingir que eu não escutei direito o comentário, porque eu sabia que aquele tipo de papo iria estreitar demais a nossa relação. E no fundo, era justamente isso que eu estava querendo evitar. Foi a minha vez de entrar no banheiro e realizar o meu ritual. Eu sempre adorei banheiro. Então eu fiz as minhas necessidades fisiológicas. Depois, eu tomei o meu demorado banho. Para mim, era como se a água tivesse a capacidade de lavar um pouco da minha imensa dor, a imensa dor vivida naquela segunda-feira de julho. Eu nunca vi tanta gente morrer num só dia dentro da minha UTI. 8 pessoas. Eu estava assustada. 8 pessoas morreram na UTI naquele dia. Era muita gente. Era muita gente. Enquanto eu tomava banho, lavando a cabeça, lavando, eu permiti que minhas lágrimas se misturassem à água da ducha e fui estendendo o meu tempo no banho, muito além do normal. Enquanto eu me banhava, passava feito filme pela minha mente flashes de uma vida, da minha vida, e de um filme triste. Eu me lembrava, naquele instante, quando eu fechava os olhos debaixo da ducha no banheiro, do equipamento de UTI, zerando os sinais vitais, avisando que era o fim da vida de mais uma pessoa, que o fim da vida de mais uma pessoa tinha chegado. Não é tão simples assim. Não é. O fim de uma pessoa implica na vida de tantas outras. E isso tudo me fazia sofrer. Mas eu tinha que me recuperar, sim, porque quem havia morrido não voltava mais. E no dia seguinte, as batalhas teriam sequência, e eu estaria na linha de frente lutando por outras tantas vidas. Aquela era a profissão que eu tinha escolhido. Fechei a torneira da ducha e nessa hora, mesmo ali dentro do banheiro, talvez até porque o apartamento fosse pequeno, bateu um cheiro. Eu estava dentro do apartamento, bateu um cheiro. Um aroma, um cheiro. Mas um aroma que fazia tempo que eu não sentia. Um cheiro que imediatamente me remeteu à minha infância. Sabe aquele aroma do alho com a cebola na gordura quente sendo fritado? Aquilo recendeu. Aquele cheiro recendeu. Cheguei a pensar, nossa, de onde está vindo esse cheiro? Será que é a vizinha preparando jantar? O cheiro foi tomando conta do ambiente, até do banheiro, e me agradou, e me fez bem. E nessa hora eu descobri uma coisa que um professor da faculdade de medicina havia me dito, me ensinado. E ele comentou, ele acreditava, esse professor, na aromaterapia, o tratamento através dos cheiros.
Eu nunca tinha dado tanta importância a isso. Eu não tinha dado valor a isso. Para mim não, era ciência, ciência e ciência. Mas o cheiro que agora eu sentia me fazia tão bem que eu não tive dúvida de que eu estava errada. O professor estava certo. A aromaterapia realmente cura. Porque aquele cheiro para mim era um tratamento. Naquele momento era. Mas de onde vinha aquele aroma? Eu me enxergava num espelho embaçado, mas eram flashes bons nesse momento. Me enxugava também na toalha macia, que me fazia um carinho pelo corpo. E de repente, eu escutei barulhos de panela. Sabe a tampa da panela batendo uma na outra? E foi nessa hora que eu me dei conta. Tinha mais gente comigo em casa, Adriana. Será que... Não é possível. Será que a menina, Adriana, 16 anos, será que é ela? Me enrolei na toalha. Enrolei a outra toalha no cabelo, na cabeça para secar. Abri a porta do banheiro. E nessa hora eu tive a certeza de que toda aquela movimentação acontecia na minha cozinha. Era a menina, era ela, era a Adriana. Fiquei tão surpresa, mas tão surpresa que nada falei. Eu entrei no quarto, vesti um pijama mais confortável que eu tinha. E quando eu voltei para a sala, ela ainda mexia na cozinha. Ao vê-la, ela abriu um sorriso e antes que eu falasse, foi ela quem falou: doutora Silmara, eu fiz a minha especialidade. Espero que você goste. Eu fiz uma omelete acebolada. Eu achei cheiro verde na geladeira. E fiz um arrozinho. Esse arrozinho meu fica bem soltinho. Eu tenho certeza que você vai gostar. Pela fala da Adriana, claro que ela tinha uma autoconfiança altíssima. Impressionante a autoconfiança dela. A minha reação foi sorrir e agradecer. Ela tinha adivinhado. Eu amo o omelete. E aquela estava uma delícia. E o arroz, ela fez na medida exata, na medida certa. Ele ficou soltinho e bem cozido. Fiz uma refeição como há muito tempo eu não fazia. Muito tempo eu não fazia. Estava muito grata a ela. Eu não sabia o que estava acontecendo. Mas aquela companhia da menina me fazia tão bem. Enquanto jantávamos, nós começamos a conversar. Confirmo, ela se expressava muitíssimo bem. Eu queria entender por que o padrasto dela tinha uma idade tão avançada. Era nítido que ele tinha idade para ser o avô dela e não seu padrasto. Ele 75 anos, ela 16. Eu queria entender por que disso. Ela me conta tudo. E foi aquele jantar preparado por ela e aquela conversa que me tirou daqueles pensamentos terríveis que eu estava cultivando até aquele momento. Porque a história que a Adriana tinha para me contar era uma história fantástica. Fantástica. Ela começa a me contar. Sabe, doutora Silmara, a minha mãe, ela era garota de programa. O nome de guerra da mamãe era Goethe. Como? Goethe. Me chamou a atenção o nome Goethe e nessa hora eu expliquei para ela, para a menina Adriana, para a mocinha, que esse nome fora de um homem alemão
Johann Wolfgang von Goethe. Foi um poeta, dramaturgo, romancista, cientista. O cara foi tudo, estadista. E a sua grande obra foi Fausto. Fausto trata-se de um poema trágico dividido em duas partes. Está redigido como uma peça de teatro, com diálogos rimados, mas pensado muito mais para ser lido do que para ser encenado. Até ficou uma sugestão, Paulinho, qualquer dia você podia fazer um pouquinho de Fausto aí. É considerado uma das grandes obras-primas da literatura alemã. Na verdade, eu falei isso muito mais para testar se a Adriana sabia escutar, se ela sabia ouvir. E ela soube. Gostou de saber e aprender, tanto que, mais para frente, até perguntou sobre o histórico de Goethe e sua obra. Mas voltou a falar da mãe. A mãe que havia escolhido o nome de guerra como garota de programa. Goethe, sua mãe. E a Adriana continuou falando. Sabe, doutora, foi como garota de programa que antes de completar 20 anos, a minha mãe ficou grávida de mim. Era muito cedo, sabe, para uma garota de programa engravidar. E ela acabou sendo conduzida por uma clínica de aborto. E quando a minha mãe já estava deitada na maca para os procedimentos, ela se arrependeu. Ela arrancou do braço a agulha do soro, se levantou daquela maca e saiu correndo pelo corredor da clínica. E foi graças a essa atitude da minha mãe que eu estou aqui agora para contar essa história. Mas, grávida, a minha mãe não poderia continuar ganhando a vida como ganhava. Pelo menos não durante muito tempo, né, doutora? Mas até o 5º mês de gravidez, o que a minha mãe fazia? Ela apertava a barriga. Ela comprou uma cinta de elástico. Ela colocava aquilo na barriga, ela apertava a barriga. E assim ela conseguia os clientes. Até que naquele dia, seu cliente foi o Antônio. O Antônio, ele era um homem de 59 anos à época. Ao conduzir Goethe até o motel, ele começou a perceber que a minha mãe, ela fechava os olhos e parecia se sentir mal. Quando ele foi perguntar o que a minha mãe tinha, a Goethe, ela não conseguiu falar e desmaiou. Então ele pegou a minha mãe no seu colo, a levou até o carro, saiu do motel indo direto para o hospital. Foi lá no hospital que ele ficou sabendo que a moça estava grávida de 5 meses, e que ela havia passado mal devido às péssimas condições a que se submetia, se alimentava mal, usava drogas, sem contar que apertava a barriga com aquela cinta elástica. Ela quase morreu, a minha mãe quase morreu, e não havia ninguém por ela, ninguém que pudesse ficar responsável pela paciente, a não ser ele, o Antônio. Eu acho que qualquer homem teria fugido, sabe, doutora? Mas o Antônio não. O Antônio, ele não fugiu. Ele assinou toda a papelada do hospital e se responsabilizou pela moça, que justo naquele dia completava 20 anos de idade. Era aniversário da minha mãe. Os 20 anos dela. 20 anos. Antônio, ou então vejamos, ele pagou toda a conta do hospital quando a mamãe teve alta. Ele estava lá no hospital para retirá-la e levá-la até a casa da mamãe. A casa da mamãe? Que casa, doutora Silmara? Mas foi nesse dia que ele descobriu que Goethe, a minha mãe, não tinha casa. Ela morava numa espelunca, um antro de usuário de drogas no centro da cidade. Ele sabia que aquele não era ambiente para uma mulher grávida e que estava
prestes a, inclusive, dar à luz. A qualquer momento, uma vez que ela tinha apertado tanto a barriga, poderia até apressar o parto. Então o Antônio, ele ficou apiedado da minha mãe. Falou, não vou deixar essa moça nessa espelunca aqui, onde só tem marginal, usuário de droga, traficante na frente do prédio. O Antônio, ele alugou uma kitnet. Para minha mãe aquilo mais parecia uma mansão, para ela mais parecia uma mansão. E ali, naquela kitnet, a minha mãe seria mantida por ele. Até quando? Não se sabia. Mas pelo menos até que nascesse o bebê. Enquanto isso, o Antônio se dividia. Como assim? Como assim, Adriana, ele se dividia? Eu vou explicar, doutora. O Antônio ia para a casa dele, onde ele tinha uma mulher, a esposa. Só que a esposa do Antônio, ela vegetava sobre uma cama. Já tinha 10 anos. Já há 10 anos. A mulher do Antônio, ela tinha sofrido um acidente de carro e depois de um traumatismo craniano, ela ficou assim. Mas ele não abandonava a mulher. Ele cuidava dela, sabe? Com todo carinho. E observe, ele não tinha filhos com ela, hein? Não tinha, não. Não havia essa desculpa de que filhos o prenderia junto a ela. Não, era consideração mesmo, doutora. Era respeito, era amor. E ele agora, o Antônio, tinha 2 casas. E todos os dias ele visitava a minha mãe na kitnet. E não pense que era interesse sexual. Não era, doutora, porque não tinha sexo. Uma vez que, devido aos riscos da gravidez, a minha mãe não podia transar. E foi assim até que eu nasci, doutora. Foi assim até que eu nasci. Segundo se comenta, eu nasci uma menina linda, pesando exatamente 3 quilos. A minha mãe não tinha como agradecer aquele homem. Foi quando a minha mãe, sem ter como agradecer o Antônio, ela falou, Antônio, eu não tenho nada de material para retribuir tudo que você fez por mim até aqui. A minha filha acabou de nascer. O que eu posso fazer por você, e quero fazer, eu quero que você escolha o nome da minha menina. Eu quero que você escolha o nome da minha filha. O nome que você quiser. Foi quando o Antônio pensou e em seguida falou, puxa, Goethe, você não sabe o quanto que eu fico comovido com essa possibilidade. Até porque se você não tivesse me dito isso, eu acho que eu iria te pedir. Verdade? Então escolha. Escolha o nome que você quiser para minha filha, Antônio. Goethe, dê o nome a ela de Adriana. Adriana? Lógico, Adriana. E por quê? Adriana é o nome, quer dizer, era o nome da minha mulher, da minha esposa. Eu não te falei, mas eu acabei de chegar da missa de 7º dia do seu falecimento. Sétimo dia que ela está morta. E apesar de eu ter feito tudo por ela, sabe, Goethe? Tudo que eu pude fazer, eu me sinto em dívida com ela. Então essa homenagem, eu sinto que me faria muito bem. Você faz isso. Nessa hora, doutora, minha mãe, com lágrimas nos olhos, ela olhou para o Antônio e falou, pois Antônio, o nome da minha filha será Adriana, em homenagem à sua falecida mulher. Eu não sabia mesmo que ela tinha morrido, Antônio.
eu não quis te contar antes. Temi pela sua saúde e também pela saúde do nenê. Sabe, doutor, e foi assim, doutora Silmara, que eu recebi o nome de Adriana. Nessa hora eu comentei com ela: nossa, Adriana, que história comovente. E depois? E depois disso? Bem, doutora Silmara, novamente, o Antônio, ele bancou toda a maternidade, os custos do meu nascimento. Eu e mamãe ainda voltamos lá para a kitnet. Ficamos morando lá até que eu completei 6 meses. Foi durante esse tempo que o Antônio fez uma reforma em sua casa. E quando a minha mãe achou que ele ia simplesmente devolver a kitnet e parar de pagar o aluguel e pedir para minha mãe que dali para frente se virasse, foi aí que o Antônio surpreendeu. Como assim? Como que ele surpreendeu, Adriana? Ele convidou a minha mãe para ir morar na casa dele, com ele. A minha mãe ficou muito emocionada, porque ela não era mais sozinha, ela tinha um bebezinho, eu, de 6 meses. Não era qualquer homem que faria a ela essa proposta. Aliás, não era qualquer homem que faria com ela o que ele já tinha feito até ali. Então a minha mãe sentiu-se mais uma vez acolhida. E ela não pensou 2 vezes. E lógico que eu aceito, lógico que eu quero. Mas havia, obviamente, uma preocupação, né, doutora? A preocupação povoava a cabeça da mamãe, mas principalmente a cabeça do Antônio. Era a grande diferença de idade. Ele era um homem agora de 60 anos. Ele tinha 60. E minha mãe tinha chegado a 21. Ele 60. A minha mãe caminhava, não tinha completado 21 ainda, tinha 20. E ele, muito experiente, sabia que dificilmente aquele relacionamento teria um futuro. Haveria um momento em que essa diferença de idade iria pesar. Mas mesmo com todos os riscos, doutora, ele nos assumiu. Independentemente do que pudesse dar errado. E repito, tinha tudo para dar errado. Tudo. Mas a minha mãe era tão grata àquele homem, que ela fez um juramento a si própria de que ela jamais o faria sofrer, de que ela jamais o trairia. Ela teria uma mudança radical em sua vida. E teve. A senhora acredita, doutora Silmara, que a minha mãe deixou tudo de errado que ela fazia até ali? Ela deixou cigarro, drogas, ela deixou bebida, ela deixou a chamada vida fácil para se dedicar a um lar, para se dedicar a um homem. Antônio se surpreendeu com a mudança à vida com a minha mãe. Ficou feliz com isso. E ele passou a me amar como um pai ama uma filha. Eu não era de sangue, doutora. Eu não era de sangue, mas eu passei a ser a filha dele. Ele não nos deixava faltar absolutamente nada. Nem o mais importante, assim como nos oferecia até o supérfluo. Eu frequentava, doutora, as melhores escolinhas. Eu tinha do bom e do melhor. E minha mãe tinha agora a vida que ela tinha pedido a Deus.
Poderia ter ficado assim, doutora, para sempre. Mas quando eu completei 7 anos, quando eu fiz 7 anos de idade, um golpe terrível. Um golpe surpreendeu especialmente o Antônio. Eu era muito criança, eu tinha 7 anos. Mas também senti o golpe. A minha mãe de maneira inexplicável sofreu um AVC hemorrágico. A mamãe só tinha 27 anos, doutora. Isso aconteceu, e a senhora sabe melhor que ninguém, em função daquela vida desregrada do passado da mamãe. Adriana, pode até ser. Mas o mais provável é que a sua mãe tivesse nascido com algum problema congênito, sabe? De repente ela tinha algum problema de veia, de artéria no cérebro. Algum problema congênito. Pois é, doutora. Mas foi assim que eu perdi a minha mãe. Eu tinha 7 anos de idade. E eu não tinha agora mais ninguém. Quer dizer, exagerei quando eu falo que não tinha mais ninguém. Eu tinha o Antônio. E eu não sei, sabe, doutora, mas eu vou arriscar falar. Se fosse um outro homem, talvez tivesse procurado um lugar onde pudesse deixar a criança. Ele tinha uma excelente condição financeira. Digamos que ele fosse muito caridoso, ele poderia contratar uma mulher para ficar com a menina. Deixar a menina num canto, deixar a menina numa creche particular paga, deixar a menina num colégio interno. Ou seja, do ponto de vista financeiro, ele teria condição de bancar-me num lugar assim. Isso é para quem tem condição financeira, doutor, e ele tinha para isso. Só que além da condição financeira, ele tinha uma coisa que raríssimas pessoas têm, doutor. Ele tinha uma coisa chamada coração. Coração. Amor. E eu tinha 7 anos. Nós tínhamos acabado de sepultar minha mãe. Ele olhou para mim e falou assim: Adriana, eu nunca vou deixar você sozinha. Doutora, foi o recado que a senhora me deu. Foi mesmo, foi. Ele antes de eu entubá-lo na UTI, ele pediu que eu desse esse recado para você. Falou, por favor, diga a Adriana que eu nunca vou deixá-la sozinha. Doutora, às vezes eu fico pensando, eu não sei se a senhora concorda comigo, que por eu ter assim o nome da falecida mulher dele, e ele cuidou daquela mulher, como se um bebê ela fosse, porque ela ficou 10 anos sobre uma cama vegetando. Ficou ali cuidando da mulher. Às vezes eu penso que ele transferiu todo aquele amor que ele tinha. Só entende? Pela falecida mulher dele, por eu ter o mesmo nome, para mim, eu não sei, Adriana. Não sei, eu não tenho condição de te responder agora. Mas de uma coisa eu sei. E é dessa coisa que eu quero te falar. O que, doutora? Que cara especial é esse? Que homem especial é esse? Olha, eu cuido de todos os pacientes com a mesma estima, carinho e amor. Todos. Mas se houver um quê a mais, se um médico puder ter um quê a mais,
Eu terei. Eu terei para com ele. Doutora, eu acho que é por isso que eu acho que era por isso que eu pedi para vir para sua casa. Eu acho que eu pedi para vir para sua casa exatamente para poder contar essa história, para a senhora entender a importância que o Antônio tem na minha vida. Porque eu não tenho ninguém. A minha mãe, eu sei que ela era oriunda de Santa Catarina, mas os pais falecidos, ela não tinha irmãos. Não tem ninguém, a minha mãe. O Antônio, por sua vez, ele é completamente só. A senhora percebe? Eu dependo dele, ele de mim. Percebo e entendo tudo. Adriana, omelete deliciosa. Só a minha mãe sabe para fazer um omelete igual. O arroz delicioso. Foi loucura o que eu fiz de ter trazido você aqui para casa, que eu mal te conheço, mas só pelo omelete, pelo arroz e por essa história, já está claro para mim que valeu a pena. E amanhã? Amanhã, nesse mesmo horário, aqui, nesse canal, o capítulo que vai completar essa história maravilhosa. Que história é essa? Que história é essa? Você não imagina o que ainda tem para acontecer. Fica comigo. Fica comigo aqui no canal. Você tem que ouvir o capítulo que completa essa história. Linda, linda e maravilhosa. Aproveita, curta o canal, se inscreva no canal e, se sobrar gentileza, manda um valeu demais pro Paulinho Boa Pessoa. Ele bem que merece.